Seja bem-vindo a mais um TrinityCast, o podcast da melhor agência de tráfego do Brasil. Hoje eu tô aqui com o Léo e com a Paola Parmigiani. O Léo, ele é especialista em brand, ele é nosso co-host. A Paola é fundadora da Eu Juro de Dedinho. Se apresenta pra gente, Léo. Se apresenta pra gente, Paola. E vamos começar esse papo, que tem tudo pra ser muito legal. Valeu, Matheus, por mais esse convite. É um prazer estar aqui. Estou há 25 anos aí construindo marcas, ajudando as empresas a se aproximarem de coisas e coisas de pessoas. E vamos lá. Fala aí. Obrigada pelo convite, Matheus, Léo. É um prazer estar aqui. Eu sou a Paola Parmigiani, sou fundadora da Juro de Dedinho, uma rede de docerias saudáveis. A gente atualmente tem 2 lojas no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre. Também sou expert, trabalho no mercado digital, auxiliando outras mulheres a construírem e crescerem seus negócios. Vamos trocar bastante hoje. Muito bom. Hoje a gente vai mudar um pouco a dinâmica do podcast. A gente costumava fazer um papo aberto dentro do universo da marca, do Expert, mas eu acho que a gente consegue trazer uma pauta central para a gente cadenciar um pouco mais essa discussão como um todo. E a Paola, ela tem um conceito que não é só dela, né, porque ele é autoexplicativo, mas ela tem um conceito que eu gosto muito, que ela diferencia muito o on do off, né? Então, ela tem muito essa pegada do online e do digital, do online e do offline. Então, como ela tem um negócio, quase que uma indústria, né, de varejo, e também o negócio digital dela, e eu acho que essa é a realidade de muita gente que está nos assistindo, que pode vir a nos assistir, e eu queria que tu contasse pra gente como que é manter esse melhor dos dois mundos. A gente está falando de digital, né? Tu também está no Era, da Betina, com várias meninas. E se eu puder complementar, a gente percebe muito essa questão de que quem está no mundo digital vive sonhando em criar alguma coisa físico e quem está no mundo físico está sempre sonhando em criar alguma coisa digital. E você está com esse pé nas duas canoas. Conta um pouco pra gente como é que é isso, assim. São realidades muito diferentes, né? É muito legal eu conseguir viver esses dois mundos, porque de fato eles se complementam. E eu consigo ter um pouco da experiência do online e enriquecer isso no offline e vice-versa. Mas, de fato, assim, os negócios, os resultados, quando a gente fala de colaboradores, quando a gente fala de cultura, são cenários completamente diferentes, apesar da gente conseguir, sim, utilizar, né, conhecimentos que vão ser úteis em ambos formatos, mas eu, de alguma forma, vivendo esses dois conceitos, eu consigo entender que os cenários são diferentes e que uma pessoa que, por exemplo, está no online, empreende no online, quero construir uma empresa física, saiba que é muito diferente, né? Que a experiência, ela é um pouco mais, como é que eu vou explicar, intensa. O digital, ele acaba nos trazendo uma liberdade maior, uma flexibilidade maior, a gente acaba conseguindo ter ali uma diferença em relação a custos, né, lucro. E quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de produto físico, de custos, né, de uma folha de pagamento, a gente fala também de um resultado que depende de várias outras variáveis, né, mas no caso dependem de mais fatores. Eu entendo que ter os dois me faz uma empresária mais completa, né? mais humilde também. Eu acho que o digital, ele traz um pouco isso dos altos faturamentos, ai meu Deus, o resultado é absurdo, dos salários. A gente estava falando sobre isso, né? O quanto que o digital, de alguma forma, ele cresceu nesse viés de eu faturo 2 milhões, 3 milhões, eu quero tanto de pagamento, né? E o físico, ele traz mais o pé no chão, ele traz para o faturamento real, para o resultado real, né? Enfim, então são cenários que de alguma forma, eu acho que se complementam. E no seu caso, o que veio primeiro? Como nasceu? O ovo ou a galinha? Eu ia perguntar isso agora. O que veio? O digital, online? Como nasceu o teu negócio? Tá. Por incrível que pareça, eles nasceram juntos, mas nesse contexto de que primeiro eu comecei compartilhando um pouco da minha jornada dentro da faculdade de nutrição. Então, eu era uma estagiária, 18 anos, estava dentro de uma loja de produtos físicos, produtos naturais, e comecei a ver como que esse mercado ele crescia de forma veloz, como as pessoas elas entravam dentro da loja, mal olhavam o ticket e compravam produtos saudáveis, né, dentro da loja. E eu fazia as redes sociais da loja. Então, eu já, de alguma forma, estava no digital, eu tinha um pouco isso em mim, já de senso estético, de cuidado, né? Mas o Instagram, ele estava recém começando, ainda funcionava post estático. Então, performava super bem ali no orgânico, nossa, uma beleza. E era vários likes e vários comentários, e enfim. Era ainda, digamos,
época, como é que fala? Era só mato. O E Instagram era só Oceano mato. Azul. Era o um Oceano oceano Azul. azul. Oceano azul de oportunidades. Então, enfim, fazia as redes sociais. Vamos traçar uma linha cronológica nisso. A gente Aham. está falando disso que ano, mais ou menos, pá? 2018. 2018. Então, 2018 temos a loja natural, começou as redes sociais. Isso, começou as redes sociais ali, eu cuidar, né, das redes sociais da loja e eu estagiava dentro dessa loja e também estudava nutrição. Aí, nessa faculdade de nutrição, eu comecei a observar que, assim, não era o que eu queria. Eu não queria clínica, eu não queria ficar em hospital, em escola, eu não tinha esse propósito, né? E eu comecei a entender que eu queria, na realidade, eu precisava ganhar meu dinheiro. Só trazendo um pouquinho, assim, mais para trás, eu vim de uma família que eu tinha boas condições financeiras, sempre tive muitas oportunidades, então eu estudei em colégio particular, fiz inglês, aquela coisa arada toda, tudo bem. Até que com 15 anos, a empresa da minha família faliu. E a empresa da minha família realmente era uma empresa que todos os familiares trabalhavam. Então, assim, quando quebrou para geral. Era assim, olha, ou tu vai lá e ganha teu dinheiro, porque o cenário vai mudar. E não houve uma organização financeira. Não houve. Então, foi realmente uma mudança abrupta de estilo de vida. E eu tive que, bom, além de ganhar o meu dinheiro para me sustentar, também, de alguma forma, olhar para minha família e ver como que eu ia ajudar eles. Então, eu estudava numa federal, no Rio Grande do Sul, justamente, né, porque eu não poderia pagar uma SPM, eu não poderia pagar uma PUC, eu não tinha como fazer isso na época. E aí, comecei a estudar na URGS, que era a faculdade, e os meus colegas ali pediam doces e começava a comprar brownie, trufa de outros colegas. Eu falei, por que não fazer um doce saudável aqui dentro? E aí eu comecei a fazer ovos de Páscoa. Então, dentro desse insight da loja saudável, eu pensei, vou fazer o primeiro ovo de Páscoa, vou divulgar no meu Instagram. E eu, no máximo, vou ter 10 encomendas, 15 encomendas. Só que o que aconteceu? Como eu já tinha um Instagram e eu compartilhava algumas dicas saudáveis e minha rotina, existia uma conexão com o meu público. Isso tudo é inconsciente. Hoje eu consigo ver que existiu um porquê disso, né? De ter bombado tanto. Porque quando eu lancei os ovos, eu vendi 250 unidades de ovo. Eu tinha 1.000 seguidores. Então, uma conversão muito boa. E era porque eu já tinha essa comunidade, de alguma forma, engajada comigo. E aí, vendi esses ovos de Páscoa e pela primeira vez eu ganhei, sei lá, acho que na época eram uns 10 mil reais. Comprei um computador, enfim, foi... Nossa, sabe? Foi libertador isso. Tipo, meu Deus, 10 mil reais. Como é que eu consegui fazer isso? E uma cliente chegou pra mim super insatisfeita, assim. Chegou e falou, não, porque tu fala que tu faz ovos inclusivos, sem açúcar, sem glúten, sem lactose, mas não tem nenhum ovo vegano. Não tem nenhum ovo sem leite. E aí eu falei, não, tu tem razão, para a próxima Páscoa eu vou trazer um ovo vegano. E aí eu fui pro Google procurar insumos, que é ingredientes, né? Fui procurar um leite condensado vegano para conseguir produzir o ovo que ela queria, enfim, que outros clientes poderiam comprar. E não existia nenhum leite condensado de coco, ou enfim, do insumo que fosse, sem açúcar, sem leite e sem glúten. Então ali eu tive a ideia de desenvolver o primeiro leite condensado de coco inclusivo do país. Então, foi super pioneira essa empresa. Eu vendi ela em 2021, que foi meu primeiro empreendimento. E a gente pode entrar mais a fundo nisso depois, mas eu fiz uma sucessão de cagadas, onde... Normal, faz parte assim, disso. pensa... Essa aí foi minha faculdade, na real, entendeu? Porque o que eu errei, o que eu perdi de dinheiro, que eu nem tinha, no caso, eu tinha mais outros 2 sócios, que também algumas coisas deram certo, outras não deram. Aí, posterior a isso... Eu abri a Juro de Dedinho na pandemia, depois que eu vendia coco densado, comecei a ver a ascensão do delivery. Peguei esses ovos de Páscoa e, bom, desses ovos aqui eu vou fazer doces para vender o ano inteiro. E aí começou a Juro. Mas, te respondendo, começou meio que em paralelo, assim, sabe? Mas eu não queria empreender. Não era uma coisa que foi consciente. Eu achava que empresário era jogador de futebol. Não, e até porque você teve a experiência negativa da família perder tudo da noite pro dia. Exato. Né? E aí você falou, será que eu quero isso para mim? Né? E a família era super machista, assim, sabe? Tipo, nunca foi dada oportunidade para uma mulher trabalhar na empresa da minha família. Então, era só os homens que realmente trabalhavam lá. Então, como assim a Paola vai ter uma empresa? Tipo assim, não passava pela minha cabeça, entende? Então, eu descobri que eu estava empreendendo quando me perguntaram minha profissão na hora de preencher uma ficha. O que tu faz? Eu falei, não, na real, não sou mais estudante, já tranquei. Então, eu sou empresária? Sou empresária. E aí, quando eu falei isso, eu me dei conta que eu realmente estava fazendo aquilo, sabe? De uma forma profissional. Eu lembro do dia que eu saí do MEI. Foi tipo isso. Eu não conseguia falar que eu era empresário. Aí, cara, foi pro Simples. Agora eu tenho a minha carteirinha. Eu quero minha carteirinha de empresário. Que agora eu posso. E aí foi em paralelo e tal.
Conta um pouco da história da Coco, assim, como é que, né, tu falou que tu achou a fórmula, eu não sabia essa história, então eu tô ouvindo essa história pela primeira vez, tô adorando. Tu achou a fórmula, as coisas foram acontecendo, onde que começou a desandar? E aí a gente tá falando de constelação EC, né, o medo de quebrar aquela coisa. Nossa, cara. Enfim, como é que foi essa ascensão e também, não queda, porque foi um exit, né? Teve uma saída, não foi tão, tipo... Mas foi uma saída, assim, eu falo de venda, mas foi uma venda Pra não sair de graça. para não sair de graça. As pessoas Legal. acham, ela vendeu a empresa. Quando fala vender a empresa, não. Eu até posso explicar depois o motivo que eu saí. Mas, te respondendo, na realidade, como eu não tinha essa experiência empreendendo, eu fui descobrindo, errando, que é o que hoje eu tento fazer com as minhas alunas. Prever tudo que pode acontecer e ensinar para justamente não acontecer o mesmo, né? Mas, de fato, o que aconteceu? Em primeiro lugar, a gente não colocou conservante no produto. Então, era um produto de coco que rancificou em prateleira e não tinha nenhum tipo de conservante. A gente colocou 3 meses de validade, porque na minha cabeça a concorrência tinha 3 meses e eu tinha 3 meses. Hoje eu penso, mas que é burra. Mas eu tento ter um pouco de empatia comigo na época de pensar que, enfim, eu realmente não tinha esse conhecimento. E me baseei muito pelo shelf life, que é a validade sensorial. Então, eu ia experimentando ali durante um período e achei, não, vai durar 3 meses. E a gente vendeu para as principais lojas de produtos naturais do Brasil. Então, eu não estava em qualquer lugar, assim. Até posteriormente, eu entrei no Zafari, com um produto mais redondo, que é a principal rede lá de supermercados do Sul. Mas teve essa questão que a gente teve que fazer recall de todos os produtos. Teve a questão também de... Enfim, eu coloquei a gente chamou uma sócia, né? Eu fundei com o meu ex-namorado a empresa. Eu acho que isso também não foi uma decisão melhor possível. Não porque a gente não se deu bem, pelo contrário, né? A gente performou muito, mas eu entendo que tem que ter maturidade para colocar o familiar, relacionamento junto no negócio. Então, isso também foi algo prejudicial. E aí a gente chamou uma outra sócia também, que ela entrou com Media for Equity, então ela era uma influenciadora, mas de fato também eu não acho que havia uma... Enfim, ela contribuía com outras questões a não ser essa, sabe? Então eu teria chamado ela em outro formato. Bom, você fez um MBA fazendo cagada, assim, né? Porque no fim você tem que retirar produto, diferente do mundo digital, que quando você erra, você vai lá e deleta, Fecha o né? carrinho. Fecha o carrinho, Ninguém sabe. deleta, ninguém sabe. que você errou, né? O produto físico, você tem uma questão lógica, né? De recolhimento, de descarte, que é terrível. Terrível. Aí é o lojista que vai descartar, ou manda pra gente, a gente assume o preço do frete e a gente descarta. A pressão do lojista também, Nota de né? devolução, tem Nota parte de tributária. devolução. Era vidro, então não era toda transportadora que fazia. Tinha que assinar aquela... quase como um aval de que se quebrasse, a responsabilidade era minha. Então, enfim, tiveram várias questões que, eu nunca pensei em ter que lidar com isso, sabe? Eu passava madrugada emitindo nota fiscal, eu não tinha um funcionário, isso foi outra cagada, eu não deleguei nada. Então, eu mexia panela de doce, eu ainda tenho as queimaduras de doce, porque, de fato, era líquido quente ali e eu mexia panela, eu não tinha uma panela que mexia sozinha. Eu não sei, tipo assim, o que acontecia, mas eu tinha muito medo de centralizar de mim. Então, foi literalmente o MBA... Não, na prática, e se você assim. for pensar, ele é o modus operandi da maioria das pessoas que começam um negócio, né? Sim. Se a gente for olhar... A pessoa tem um conhecimento técnico, ela avança esse conhecimento técnico, ela monetiza esse conhecimento técnico, ela fica muito reconhecida e ela morre afogada. Né? Tipo, porque tá ali. Né? A gente tem falado muito sobre isso. E nesse período da Coco, como é que tava o Instagram? Como é que tava as redes sociais? Já era a Paola? Tu jogava tudo para as marcas? No começo da Juro, já era a Paola? Onde é que nasceu a Paola influenciadora, assim, no meio desse período? A Paola influenciadora já existia na época da Coco, mas não a Paola expert em negócios. Eu não ensinava sobre negócios, até porque eu não me sentia apta a isso, mas eu não mostrava as merdas que acontecia também. Então, assim, o que vocês veem no Instagram, né, de outras pessoas, enfim, imaginem que é o que a pessoa quer mostrar, de fato. Não é 100% a realidade, né? Até mas muitas vezes é moldada. E naquela época ali, eu não ia mostrar simplesmente minhas caixas chegando de produto com um recall acontecendo ou o produto estragando. Então, existia a Paola influenciadora, mas, assim, a Paola
empresária, ela aconteceu na abertura da Juro, onde eu documentei a abertura da Juro. Então tem um vídeo no YouTube, inclusive meu, numa live, que eu abro ao vivo a Juro de Dedinho. E assim, é muito engraçado, porque eu falava, será que a gente vai bater 20 mil de faturamento nesse mês? E a gente precisa disso. Enfim, foi uma outra experiência, a Juro de Dedinho. Não houve sucessão de... Acontece, né? Coisas, enfim, erros, normal do processo. Mas eu entendo que ela performa 200% melhor em razão dos erros que eu cometi no primeiro ali momento. Então, a influenciadora já existia, mas eu tinha poucos seguidores, não era nada expressivo, assim. E eu acho que a minha comunidade ali no Instagram, ela é tão engajada, ela curte tanto o meu trabalho, porque ela viu esse crescimento acontecer, assim. Eu não apareci empreendendo, eu não apareci vendendo algo que eu não vivi na prática, sabe? Então, foi fundamental esse processo... No fim, esse processo da frustração e da quebra, né, do negócio não dar certo, ele serviu como base para você construir um público verdadeiro que estava ali torcendo por você na sua próxima jornada. Total, é que na realidade até, assim, o início da Coco ele foi bem problemático, bem frustrante, em razão dos problemas, mas quando eu saí a empresa estava em crescimento. A empresa já tinha se ajustado, a gente faturava 200, 300 mil por mês, e aí ninguém entendeu quando eu saí, nem minha família entendeu. Só que o que aconteceu? Eu soltei a corda, porque também acho que um empresário bom, ele sabe o momento de entrar e ele sabe o momento de sair da empresa. Não é ficar ali, de alguma forma, puxando a corda, querendo que funcione. Eu entendi que o modelo de negócio não funcionava para mim. Eu entendi que eu já tinha dado o meu máximo. Eu entendi que pela gestão, com os meus sócios, a gente não ia conseguir andar para frente. Eu falei, olha, eu prefiro vender e abrir algo 100% meu. Então... É a história da Coreia, do jogador de LoL, que se dá 15 minutos eles percebem que não vão conseguir evoluir. Exato. A gente estava falando, eu estava falando que eu queria passar um tempo na Coreia para ficar jogando LoL com coreano. Porque o brasileiro, ele não desiste. Então, uma partida, tipo, às vezes ele perde 20... Vamos lá, né? É um jogo que poderia durar 15 minutos, que já está perdido, ele estende até o 49, porque se existe uma pequena chance dele virar o jogo, ele continua. E saber a hora de parar, para mim, cara, é muito essa cultura oriental, né? E eu sempre tive muito esse feeling, né? Quando eu saí do LoL, veio muito disso também. Tipo, cara, eu vi que o dinheiro que eu queria ganhar, eu não ia ganhar lá. A não ser que eu fosse um puta influenciador. Aí eu falei, falou. Acho que todas as histórias de boas pessoas que tiveram bons negócios, eu tenho visto duas grandes variáveis em comum, né? Primeiro, ela já quebrou outro negócio antes. Tipo, a minha primeira agência durou 3 meses. Eu quebrei sobrecarregado por não ter operação. Então, tipo, 3 meses eu saí da agência, peguei alguns clientes e tal. Falei, cara, eu tinha, sei lá, 40 clientes sozinho, faturando 5 mil reais por mês. Então, e aí eu falei, cara, não vai, 3 meses eu perdi tudo. E aí eu voltei pro mercado, enfim. Acho que toda história, ela precede uma falência, né? Ou uma quebra interna também, né? Um rompimento de alguma coisa. Tem um negócio que a Paula faz, que eu acho que é um grande diferencial, assim, que é, tipo, ela é uma das poucas influenciadoras de negócios que está hoje na operação dos 2 negócios, né? Como é que é revezar tudo isso, assim, tipo, o on e o off, como é que... Porque, cara, tu tem uma turma, tu tem as mentoradas, tu tem, tipo... E tu tem a Juro acontecendo, né? Abrindo uma loja agora aqui, né? O delivery que tá querendo abrir, que tu falou. Cara, como é que... São 2 pratos pesados, saca? Tipo, para alguém que é sócio sozinho hoje, né? Toca a empresa É complexo. Sozinho. Hoje eu já tenho um sócio, mas é complexo. Hoje eu divido meu tempo muito em prioridades. Eu entendo os meus objetivos naquele momento. Então, eu tenho um time também. Hoje eu já tenho mais de 30 funcionários, eu tenho gerente, eu tenho a operação lá que roda sozinha. Eu posso me ausentar do negócio, mas eu entendo que ter a minha liderança lá é necessário também. Então, hoje eu entendo que o meu papel como líder é inspiracional em relação aos meus colaboradores e é de olho de dono. Então, eu vou olhar para os meus produtos e eu vou saber, bom, isso aqui está fora do lugar. O meu relacionamento também, quando eu estou no on, é fundamental para uma empresa no off. Então, quem eu conheço, as portas que se abrem com o meu Instagram, eu não abriria se eu estivesse somente no off. Então, hoje eu falo, né? Falo até para os meus alunos, isso, mas para todo mundo. Se eu quebrar hoje um negócio, eu abro minha lista telefônica, eu abro um negócio amanhã, eu consigo investidor amanhã. Hoje mesmo. Então, o quanto que custa a agenda de vocês? Esse relacionamento também ele é fundamental para a empresa dar resultado, para a empresa crescer. Isso acontece muito fora da empresa. Se tu estiver dentro da empresa, mexendo panela ou, enfim, no operacional 100%, quem que vai estar fazendo a tua empresa crescer?
se tu faz a empresa funcionar. Editando vídeo. Lógico, eu entendo que existe paixão nisso. E tá tudo bem se tu quiser ser um sócio operacional, mas saiba que tu vai ter que ter um sócio da porta para fora. Então, hoje eu sou a sócio da porta para fora, eu tenho um sócio da porta para dentro, que cuida mais da operação. Mas, respondendo a tua pergunta também, eu acredito que isso é agenda, é entender prioridades e entender que é uma fase da minha vida também que eu escolhi viver isso. Então, eu trabalho hoje boa parte do meu tempo, assim, não existe tempo que eu não esteja pensando de alguma forma, seja numa empresa ou seja na outra. E eu entendo que é um ecossistema também, elas se retroalimentam. Então, a Juro crescendo, eu consigo crescer a minha empresa como marca pessoal e aqui crescendo eu levo a Juro também, né? Muito bom. E como é que começou a monetização da marca pessoal da Paola, assim? Tipo, tu estava lá, o perfil foi crescendo, e aí é muito engraçado que isso vem até de uma premissa do Gary Vee, que ele fala muito, não crie, documente, né? Tipo, que, cara, é basicamente a tua história, né? Tu foi documentando, foi crescendo, as coisas foram acontecendo. Quando que foi que nasceu a empresa Paola Parmigiani, não mais só a Juro de Dedinho, né? Viraram duas empresas separadas. Quando que tu começou a monetizar, de fato, a tua marca pessoal? Por quê e como, né? O que, por quê e como, né? O que é monetização, por quê e principalmente como para a galera de casa também ter uma base, assim, tipo, cara, eu quero ser uma marca pessoal e eu tenho outro negócio, como que eu faço? Foi na pandemia, quando eu realmente entendi que tinham muitas pessoas querendo empreender e pouco conhecimento, e tinham muitas pessoas leigas ensinando outras pessoas a empreender, que não viviam a operação, que não tinham um negócio de fato, falando bullshit, assim, tipo, coisas que ou vendendo uma vida que não é realidade, que é uma vida montada do digital, onde uma empresária com negócio físico vai se frustrar tentando viver aquilo. Então, não existe isso. Não existe ficar rico em 6 meses. Não existe ser rico em 6 meses com negócio físico. A não ser que tu comece com um investimento alto, que não é o caso da maioria das pessoas. Então, eu entendi que existia um gap ali de uma empresária real mostrando e compartilhando a realidade por trás de uma empresa. E eu, de fato, eu acho que envolve muita coragem. E aí, tem muito empresário a maioria dos empresários tem muito ego envolvido. Então, como assim eu vou mostrar meus bastidores? Eu vou mostrar que eu falho, eu vou mostrar que eu não tenho um escritório gigantesco e que meus colaboradores... Cara, eu não tenho vergonha de compartilhar isso, entendeu? Eu falo, minha empresa meu escritório hoje está pequeno, minha fábrica está espremida, eu vou agora mudar de sede, eu vou agora ir para outra cidade, estou expandindo, mas é um passo de cada vez. Eu prefiro compartilhar as minhas fraquezas e, de fato, ser real do que mostrar uma coisa que não existe, assim. Então, envolve um pouco o empresário sair do ego. Lógico, não precisa mostrar a vulnerabilidade total e completa. Tu pode mostrar depois que tu resolver, tu pode compartilhar, enfim, né, durante o teu crescimento. Mas eu acredito que, na realidade, envolve muita coragem mesmo. Tu abrir a câmera e entender que as pessoas vão estar ali, muitas torcendo, outras te julgando, mas tu vai estar focando que realmente isso vai ajudar o teu negócio de alguma forma, né? Porque, querendo ou não, as pessoas elas gostam de projetar a realidade delas no outro, né? E de olhar e falar, caramba, ela tá numa situação talvez 1, 2, 3, 4 degraus acima, mas ela também já passou por isso que eu estou passando isso agora, né? E quando você vive uma vida muito desenhada, muito fake, você se transforma numa marca distante, que é o que as marcas hoje estão tentando fazer. Elas estão tentando ser o mais próxima possível das pessoas, mostrando talvez até suas deficiências, né? Sim, muito bom. Então foi um processo, teve essa progressão e, cara, eu acho que isso é o que conecta com a galera, né? São as suas vulnerabilidades, assim. Até olhando, sei lá, está rodando muito aquele quadro do vlog, né? Que eu achei maravilhoso. Inclusive, a Paula me deu uma aula de como fazer o daily vlog. A gente vai tentar fazer do dia de hoje aqui. Mas, assim, cara, são 2 mundos, 2 negócios complexos e tu traz essa base, né? Essa autoridade, essa vivência real do off. E eu acho isso muito, muito, muito legal. E como é que tá a tua projeção pensando no futuro da Juro? Assim, como que tu vê a Juro como negócio, como progressão, como sucessão, como seja venda, seja o que for? E como que tu vê a Paola, assim, no meio dessa jornada daqui para frente, né? Porque entendemos que, cara, tu passou por um negócio, a gente veio uma ascensão com uma queda. Saímos dessa queda, estamos vivendo uma ascensão das 2 marcas. Como é que tu vê o futuro das 2 marcas? Assim, como é que tu imagina o futuro, inclusive das tuas alunas, do teu time, da tua empresa?
Como é que tu tá visualizando os próximos anos, assim, de vida, assim, de meta, de cara, porra, isso aqui seria meu nirvana na Juro, eu quero levar a Juro nesse lugar. Onde é que tá? Eu me enxergo bem longe do platô, então acho que ainda existe muito crescimento para acontecer, tanto na Juro quanto na minha marca pessoal. A Juro só tem 2 unidades ainda no Sul, então o nosso desejo é abrir novas unidades em vários estados. A gente precisa entender ainda a questão de produção. Então, se a produção vai ser própria, a gente vai investir em termos de indústria ou a gente vai terceirizar de alguma forma essa produção. Então, existe ainda esse estudo de viabilidade, né, de modelo de negócio, porque hoje, na realidade, eu tenho 2 negócios em mãos. Eu tenho a indústria e eu tenho o varejo. Então, são 2 formatos, né? E a gente entende que o resultado é diferente, que, enfim, a estrutura, o investimento é diferente. E entendendo isso, a Paola, ela acaba fortalecendo essa empresa e, como eu já falei, a recíproca é verdadeira. A Paola, como expert, ela quer continuar crescendo em mentorias, né? Então, em autoridade, trazendo esse conteúdo, trazendo muito a realidade. Então, eu não quero ser a empresária que vai frustrar uma aluna ou que vai frustrar outra empreendedora. Eu quero mostrar que é possível e, de alguma forma, quero tornar isso palpável, né? Quero fazer disso cada vez uma realidade maior no Brasil, que são mulheres empreendendo, tendo exemplos disso, porque foi muito assim, foi muito difícil para mim no começo eu enxergar que era possível, porque não existiam dentro daquele padrão, assim. Tu imagina uma fecha o olho, imagina uma empresária. Não é como eu sou. Eu sei que eu não sou o estereótipo de... Que pessoa que tu vai imaginar, talvez fechar o olho e pensar... Ah, imagino de blazer, eu imagino cabelo curtinho, eu imagino de óculos. Ou eu imagino uma pessoa super... High ticket, com vinho e uma água na taça e fala desse jeito. Não, eu sou uma pessoa que curto vida social, né? Eu amo sair, eu amo fazer relacionamento, eu amo, de alguma forma, enfim, viajar e não sou uma pessoa quadrada, eu não gosto de fazer todos os dias as mesmas coisas. Então, eu quero também quebrar um pouco esse estereótipo de que uma empresária tem que ser assim, assim, assado, né? Ou que o empresário tem que ser assim, assim, assado. E a Juro, de alguma forma, ela cresce também em termos de unidades, em termos de faturamento, em termos de equipe, enfim, tem metas de redução de CMV, tem metas de aumento de EBITDA, para questões mais tangíveis, assim. Mas, de forma geral, o que eu espero de crescimento é em número de unidades atualmente. E assim, se eu penso em venda, eu acho que é cedo ainda, mas a gente cresce pensando em venda. Pelo menos, assim, hoje essa é uma realidade, tá? Não sei em quanto tempo, mas também não acho que é pouco. E a Juro, ela virou uma grande marca. Tipo, e eu acho que boa parte disso vem dessa construção que tu trouxe. E também eu vejo que tem o outro lado também. Tem a pessoa que ela quer entrar, beleza, eu quero ser uma marca pessoal e eu já tenho uma marca forte. Uhum. E tem a pessoa que eu só tenho a marca, que eu preciso construir isso. Dentro da pessoa, né, empresa, dentro da empresa, como é que tu vê esse processo de construção de marca? Pensando como que foi essa construção da Juro, porque hoje a Juro, apesar de ser a comunicadora da Juro, a Juro ela não é a tua cara. Sim. Né? Como é isso? Como é conseguir separar as duas coisas? Porque o que aconteceu? Eu tinha somente delivery, né? Eu não abri direto loja. Então, eu tinha um delivery que operou por 2 anos. E aí, chegou um momento do negócio onde meu faturamento estava muito constante, estava entrando em platô. E Porto Alegre é uma cidade que tem, tipo assim, não é muitos habitantes. É uma capital ok, mas não é um São Paulo, não é um Rio de Janeiro da vida, enfim. Então, é um pouco mais limitado. O mercado endereçável é bem regional, assim. E eu entendi, esse modelo de negócio está validado, mas ao mesmo tempo está muito dependente da minha imagem. Então, quando eu não postava nos stories, as vendas não estavam tão bem. Se eu tirava férias, de alguma forma, nosso faturamento reduzia. Então, eu pensei, preciso validar 100%. Onde que está meu público? Meu público frequenta o Iguatemi, que é o shopping que a gente colocou a primeira loja. Tá, em que região do shopping está? Comecei a pensar onde que meu cliente... Quais eram as áreas do shopping que meu cliente estava. Ele frequenta a Zara... Aí ele desce para cá, ele vai para cá, então eu vou colocar aqui o meu quiosque. Comecei a conversar com o Iguatemi muito num tom de é bom para vocês ter a Juro. Uhum. Então, a minha conversa com eles foi vender a ideia da Juro também. Eu não cheguei lá e falei, pelo amor de Deus, me dei uma oportunidade da Juro. Eu falei, não, eu vou trazer o online para cá também. Eu vou trazer o público que vocês procuram aqui para dentro. E eles falaram, nossa, a gente se interessa nisso também. E aí começou um deal muito melhor do que se eu chegasse somente pedindo, implorando por um espaço para estar ali. Porque eu não tinha assim, faturamento para entrar no Iguatemi.
né? Eu tive que pegar empréstimo no Caralho. banco, eu tive que pegar empréstimo no meu próprio caixa, eu tive que sangrar muito ali para conseguir colocar. E aí a gente colocou o quiosque naquela região ali e eu falei, tá, agora é all-in. E que ele foi fundamental para construir a percepção de valor da marca, Exato, né? porque eu pensei, ou a gente vai quebrar, ou Vai dar muito certo. ou vai dar muito certo. Mas se eu quebrar, eu mostro que o meu negócio não está validado. Se der tudo certo, vai dar tudo certo, a gente vai crescer. E cresceu 205% a empresa, depois de um ano da entrada do Iguatemi. E ali eu falei, cara, agora não é mais dependente da minha imagem. Mas as pessoas passavam pela... Eu atendi 15 dias no quiosque, fiz questão de estar lá todo em tempo integral para conhecer o meu cliente. E eles passavam, juro de dedinho, juro de dedinho. Eles lembravam do nome de alguma forma, existia uma conexão que estava na memória, mas muitos chegavam lá e falavam, eu nunca pedi pelo iFood porque eu não conhecia, eu não tenho costume. A questão do digital, tangibilizou, né? do fato de você não ter ele físico, ele distancia muito, né? Eu entendo que para produto, só no digital, ele é muito volátil em termos de... Tem de- vários de experiência aventureiros, com- né? é. Principalmente doce, né? A pessoa vai e aí ela põe lá, cadastra, faz uns delivery de Exato. casa, às vezes. E aí, a partir do momento que você estabelece uma bandeira, né, uma Ali. uma flagship ali, que você olha e fala, não, minha marca está aqui, ela existe, ela é física, você pode encontrar sempre eu aqui. era muito defensora de somente digital. e-commerce, somente digital, até eu entender o quanto que uma operação física faz diferença. Então, agrega muito valor, a percepção é outra. Existe um público imenso também que é resistente, mesmo depois da pandemia, foi fundamental a gente ter a E o loja delivery física continua? ali. Continua. Então, O quanto tu atribui esse crescimento, né? Tu falou, né? Porra, depois do Iguatemi a gente cresceu 200 e pouco por cento, assim. Mas o quanto, tipo, tu atribui de assertivo, assim, esse processo? Tipo, cara, não, beleza, eu vou botar o quiosque. E tem uma coisa que eu acho muito interessante disso, que foi a mídia que tu tinha no online serviu como uma moeda de autoridade e te colocou no poder da negociação. muito. Tipo, sim. pra caralho. Porque, imagina, o shopping ele quer tráfego, tu tem esse tráfego. Só que tu também tem o tráfego deles. Então foi uma troca tipo, ó, eu vou te ceder minha influência e você vai ceder o seu tráfego. E... Mas tem um ponto que é importante que, assim, querendo ou não, em termos de marca, de produto, o shopping tem um leque de possibilidades de gente querendo Exato. entrar. Já a questão do público e tráfego, já não. Era o grande diferencial dela. É o que fez fechar a conta pro shopping olhar e falar, não, vamos trazer ela porque vale a pena. O produto é bom, ok, a marca é legal, mas eu acho que a grande moeda de troca e de negociação nessa história foi a questão de você ter um público que talvez eles não tenham na mão. Não, e esse estudo eu achei muito interessante, que é um estudo offline, né? Que a gente não se fala aqui de, tipo, esse estudo de fluxo do cliente. Porra, ela vem pra cá, caralho, eu acho E outra coisa que eu fiz também eu sentei a bunda num café na frente do quiosque e contei quantas pessoas passavam pela frente do meu ponto antes de abrir. Eu mapeava essa aqui possível compra, conhecendo o meu público, e isso só me permitiu porque eu tinha o digital. Então, eu já tinha uma noção de quem era a minha persona. Então, eu contava quantas pessoas. A gente precisava de um ticket médio de tanto, isso seria um faturamento de tanto no dia, isso correspondia a tantos clientes. Será que a gente vai conseguir fechar? E foi com as calças na mão. Assim, eu entrei literalmente com muito medo, mas deu certo. Assim, realmente, os cálculos que a gente fez superaram as expectativas, mas foi muito baseado em estar ali e Você procurou tentar tatear o máximo possível antes de tomar a decisão, né? Exato, coisa que na minha primeira empresa eu não fazia. Então era muito no chutômetro, era muito na sorte, era muito no... Tu precisa de embasamento, por mais arcaico que pareça sentar e contar quantas pessoas passam, isso vai te trazer mais assertividade na hora da tomada de decisão. Então, muito empreendedor tem medo de tomar decisão porque ele não se baseia em dados, ele de alguma forma não mapeia isso, ele acha que tem que cair do céu ou que o feeling, é né? feeling. É feeling. Tem Não, muito feeling. Pra caralho. Mas tem, é uma parte. tem o TBC, né? O tira a bunda da cadeira, que a gente sempre fala, né? Porque a gente tem um monte de empreendedor de escritório ali que fica sentado montando planilhas e projetando milhões de coisas, possibilidades, mas o cara não pega, não levanta a bunda da cadeira e não vai conversar com o possível cliente dele. A planilha aceita tudo, né? E o como? O orçamento ali, no início do ano, orçamento, cabe tudo, aí vai viver. Mês 4, acabou. Tipo... Mas até uma questão curiosa quando a gente... Para montar no shopping, tu tem que mostrar um projeto arquitetônico, tu tem que fazer todo um script, assim. E aí o projeto ele foi aprovado num local
Assim, é um corredor, existem 2 pontos. Um aqui, que é bem em frente ao corredor, assim, de pessoas, e um mais para trás, que ficaria tapado por outro quiosque. A gente estava em negociação deste ponto aqui. O projeto arquitetônico foi aprovado aqui, só que o contrato era do aluguel daqui. Que era onde tinha outro quiosque. Não tinha nenhum. Os 2 pontos estavam em negociação, tá? Aham, tá. Tinham dois espaços vagos. Só que aqui o aluguel era mais barato. E aí a gente estava negociando esse aqui em contrato. Só que o projeto shopping... foi tão legal que eles quiseram eles colocar. Erraram. Não, eles erraram. Quer Eles dizer, erraram. contou Teve com a um sorte. erro humano. Teve uma sorte. Deus, né? Sorte. E aí o projeto arquitetônico foi aprovado aqui. Então, quando a gente foi montar de madrugada o quiosque... Tava pronto para ser Só no que lugar. é tipo poucos metros, 2 metros de Mas que diferença. fazia uma diferença Fazia total. diferença total. Só que eu na hora não pensei nisso. E aí a gente começou a montar, tava o engenheiro responsável e tal, e eu falei, gente, mas não é esse ponto aqui, eu acho. Não, mas tá aqui o projeto arquitetônico. Então o engenheiro falou, eu não posso montar ali atrás, porque tá aqui aprovado. E se eu montar atrás, a responsabilidade é minha. Eu falei, tá, então a gente monta aqui, vai ver que eu entendi errado, né? Sim. Aí foram 8 horas de montagem. A gente começou meia-noite, foi terminar 8 horas da manhã. Fui dormir, botei no modo noturno no meu celular, tentar dormir 2 horas. Iguatemi me liga, coordenação. Paola, tu montou o quiosque no lugar errado. Tu precisa desmontar e montar de novo no local certo. Meu Deus. Falei, fudeu. E agora? Não, e é assim, 10 mil pra montar um quiosque. E eu não tinha mais um puto pila. Eu tava contando cada centavo. Falei, não tem como, gente. Não tem. Não, porque como é que assim? A gente tava negociando aqui, né? Tá. Aí, liguei pro meu advogado e falei, olha só, Gui, a gente vai ter que ir no Iguatemi. Foi o bar do desespero, O né? bar do As desespero. entonações. Quando eu do ligo bar. pro meu advogado, ele já fudeu. Alguma coisa essa guria se meteu. Aí fui eu e ele pro shopping, mas assim, eu já, assim, querendo. Sabe quando tu tá com restrição de sono, tu tá estressado? Eu tava assim, quase chorando. Cheguei na meia de reunião, tudo certo, lá, uma pessoa comigo, comercial, advogado. Gente, olha só. Vocês querem que a gente desmonte o quiosque? Sim, porque vocês montaram. Olha aqui tá o projeto arquitetônico, e fui mostrando pra elas. Aí eu falei assim, me deem um final de semana pra eu mostrar que vai compensar o quiosque estar ali na frente. Quer dizer, você, mesmo com sono, você se Mesmo. vendeu ali. O empresário ele tem que ser um puta vendedor. Porque a gente tem que vender não só produto, a gente vende ideia pro colaborador quando a gente entrevista, a gente vende ideia pro fornecedor para negociar, a gente vende ideia pro ponto, por que tu vai colocar. E eu falei pra ela, me deixar um final de semana. Mas eu, o cu na mão, né? Na minha cabeça, pensando... Nem Tem que dar piscava certo. por Tem que dentro. dar certo. Tem que Falei, dar certo. por favor. Aí ela me olhou e falou assim, um final de semana, segunda-feira, a gente decide tirar o teu quiosque ou não. Parecia de filme, assim. Eu falei, Cara. combinado. Eu saí de lá... Você ligou pra todo mundo Liguei falando, pra pelo amor de Deus, Falei, vai no quiosque comprar. Acampem nesse quiosque. Botava no Instagram, gente... Gente, assim, era fila pra comprar. Era fila pra comprar no final de semana. Segunda-feira, ela me ligou e falou, podem ficar com o ponto aí de vocês, pelo preço que a gente tinha negociado. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Então, Quanto vendeu esse fim de semana? revendeu, se eu não me engano, 15 mil num dia. Pagou. É. Não, e é muito louco, porque o Matheus fala muito isso, né? Sobre a questão de os negócios, eles têm a ver com você ajudar o outro a ganhar mais, né? E foi o que você fez. Você pegou e falou assim, não, eu vou provar para vocês que eu vou conseguir trazer mais receita, porque o shopping ganha em Exato. cima também, né? E é isso, tem que ter um bom relacionamento. Hoje eu tô num grupo de lojistas, tá? Que, enfim, de um shopping X. E, cara, eles reclamam a todo tempo do shopping. Eu entendo isso. Eu entendo que, né, é difícil muitas vezes a relação. O shopping é complicado, quando eles querem ser pão no cu, eles são. Mas tu tem que entender que também é um empreendimento. Então, senta de igual para igual, conversa, troca, tenta trazer também para o shopping os pontos, né? Ou seja, enfim, o fornecedor que for, o cliente que for. Eu acho que falta um pouco no empresário esse jogo de cintura, de entender que tem que ganha-ganha. Não dá para só um lado ficar tirando e reclamando. E aí, o lance de você ter sido vendedora no começo da carreira, em loja, te ajudou a ter essa pegada Eu hoje? acho Como é que é? Eu tenho um pouco no sangue, assim, esse lance de venda. Eu vendo tudo que me der, eu vou vender. Assim, então, eu acho que não foi uma questão do estágio, até porque no estágio eu fazia mais questão de redes sociais mesmo, assim. Eu sinto que é algo mais intrínseco meu, assim, de ser comunicativa. De ter o tesão de querer vender. Cara, amo vender. Tipo assim, eu sinto que tu vai ser muito beneficiado com os produtos da Juro. Como eu sinto que é um doce com açúcar, sendo que a Juro é igual, sabe? Uma barra perfeita de chocolate. Por que tu vai querer um doce normal? Então, eu penso, como é que tu vai querer minha mentoria? Tu quer errar? Qual Tu que é quer o perder próximo dinheiro? voo para Porto Alegre mesmo, para ir até o Tô quiosque? falando. Então, Ela mas entrega, é um pouco, tem delivery. é um pouco de tu acreditar, sabe? Que realmente é bom. Então, o teu produto, o teu serviço é tão bom que tu vai pensar, meu cliente não comprando isso,
A venda é o favor que você tá fazendo para ele. Né? Tipo, cara, não... Enfim. Porra, muito bom, muito bom. E tem até aquele clichê que fala, né? Todo mundo é vendedor, quem não é trabalha para um. Exatamente. É a história da minha vida. Tipo... Agora, eu percebo, assim, é recorrente isso. É muito mais fácil você começar no digital e pivotar para o offline e criar algum produto offline. Então, você cria público, engaja e aí depois você traz uma solução offline do que fazer ao contrário. Né? Do que fazer ao contrário, de você estar no mundo físico, ditar as regras do mundo físico e depois você conseguir ir para o digital. Eu falo muito para as gurias até do Era, criem alguma coisa, vocês vão vender igual água. Eu já tenho o mais difícil, que é a demanda. Exatamente. Agora elas têm uma comunidade engajada, elas têm potenciais clientes, elas sabem de cor e salteado quem que é esse cliente. Pensem num gap de produto e lancem isso. E isso faz elas entenderem muito mais o que é ser uma empresária. Sabe, de fato. Tu entende outras áreas que te complementam demais no negócio digital. Muito bom. Eu tenho uma curiosidade para saber. Como que você toma a decisão do mundo físico, assim, né? Você falou, a gente está num momento que a gente não sabe se a gente vai ser loja, varejo ou investir na indústria. Como que é isso, assim? Como que é no seu momento de olhar e falar, eu vou seguir esse caminho? Tá. Ele é só pautado por número? Número, então é importante a gente ter isso, enfim, orçamentos, né? Entender CMV, por exemplo, se decisão de indústria ou não, entender possibilidades, entender benchmark, o que minha concorrência está fazendo. Então, eu trago números para a mesa, eu entendo um pouco dessa parte mais palpável, mas também eu lembro de cultura, visão, valores. Eu acho que isso é muito importante, independente da tomada de decisão, tu tem que ter em mente que a tua empresa ela é tua e ela tem ela é única porque ela tem a cultura única dela. Então, por exemplo, a gente vai terceirizar. Tá bom, eu vou terceirizar minha produção. Mas para quem? Por quê? Eles vão ter o mesmo cuidado com o meu cliente ou eles vão tratar como mais um? Eles vão ter cuidado em fazer a minha receita da mesma forma, vão ter o mesmo cuidado sensorial. Então, vem essa questão do que a gente quer, o que a gente quer para o nosso cliente, o que a gente imagina. Então, por exemplo, uma das nossas diretrizes assim é crescer sendo a melhor rede de doceria saudável. Então, eu não me preocupo muito com velocidade. Apesar de eu ser muito acelerada e muito executiva, eu não preciso que seja rápido. As pessoas me perguntam, porque como assim não tem... Eu tenho uma lista de mais de 300 interessados em franquia. Se eu abro hoje franquia, amanhã eu tô milionária. Na conta física, não na conta da PJ. Mas eu não quero isso, porque eu sei que eu vou quebrar. Porque eu não tenho hoje braço para conseguir atender isso, porque eu não quero... Mantendo a cultura, mantendo a visão. Eu não quero que o branding da minha marca seja prejudicado, eu não quero que a Paola, marca pessoal, seja prejudicada, eu não quero entregar minha marca para qualquer pessoa. Então, foda-se o dinheiro. Eu tô pensando em marca. Então, a minha decisão, ela também é tomada baseada nisso, né? No que eu quero para minha empresa a médio e longo prazo. Então, eu prefiro crescer mais lenta e mais constante do que correr e quebrar um pouquinho ali na frente, sabe? Escutaram isso? Não metam o pé pelas mãos. Escalar cultura, escalar estrutura é uma coisa que é muito difícil no mundo físico. Né? No digital é legal porque a gente consegue... Você tem ferramentas para isso, até porque o digital ele não tem fronteira. Agora, o mundo físico tem uma questão que é muito perigosa. E a gente tem vários casos de pessoas que vieram do digital, fizeram produto físico, abriram franquia e hoje estão nadando para trás. Exatamente. Até tem Até existe um questionamento interno, né? Se vai ser franquia, o crescimento, ou se vai ser filial. Então, tem os prós e contras de ambos. Eu ainda não tenho essa resposta. Porque justamente é esse a questão. Se eu não fosse uma marca tão forte em branding, se eu não tivesse uma força tão grande no digital como marca pessoal, talvez fosse mais fácil. Porque aí se quebra uma empresa aleatória... que não quebraria minha imagem junto ou que de alguma forma não ia prejudicar todo um ecossistema, tá. Mas não é isso. Então, existe uma responsabilidade também em tu envolver marca pessoal. Tu tem que fazer essa escolha muito consciente, porque traz um peso muito maior. Se dá uma merda, se dá uma polêmica no meu nome, eu prejudico a Juro e vice-versa. Então, eu sei o peso e a responsabilidade que é, de alguma forma, estar vinculada à marca, né? Esse movimento, ele foi uma forma que tu encontrou
de tornar um negócio extremamente escalonável, de certa forma escalável, né? Porque, tipo, tu não consegue escalar, cara, volume de venda, entrega de pedido, escalona muito, porque tem que abrir unidade, tem que fazer não sei o quê, mas a tua audiência tu escala. Então, tipo, a demanda ela consegue escalar. Cara, olha isso, uma lista de 300 pessoas interessadas para franquear que pagariam o valor que tu cobrasse. Eu gosto muito dessa responsabilidade, assim, eu até defendo muito lá internamente na agência com os meninos, eu falo, cara, a gente não precisa ser a maior, desde que a gente seja melhor. Então, a gente tem que ser a melhor solução em crescimento digital, ponto. É maior? Ah, não é a maior. A gente não quer ser a maior. As maiores estão... a gente sabe. Fofoquinha, né? Teve um episódio que a gente falou da maior. Então, assim, esse processo... E aí eu acho que isso para mim, é o principal insight geral, assim, do conceito do episódio, do conceito do que a Paola construiu, é isso, de tipo, como que a gente torna coisas extremamente escalonáveis, escaláveis. Porque a tua geração de demanda, ela é escalável. Porque o perfil cresceu, agora se ela falou, né? Se eu quiser abrir uma hamburgueria que vende doce, cara, foda-se, vai vender. Porque ela tem a mídia, ela tem a demanda. Às vezes, e também tem outro viés que nem todo negócio precisa ser escalável. Porque o caminho mais lógico da Juros seria, vou abrir franquia, vou arregaçar de vender, eu não vou me preocupar com a operação e foda-se. E acho que é aí que muita gente cai no buraco. E é uma responsabilidade extrema. E é muito sexy, né, isso também. Tipo assim, já chegou várias pessoas na gente, tipo, vende pra mim tanto, eu vou te fazer muito rica. Gurias, me vendendo um sonho. Mas, de novo, lembra o teu porquê, lembra o teu intuito com aquilo ali, com a marca. É ficar rica do dia pra noite? Se essa pessoa tá te oferecendo tanto. Não, e olha só, tem um lance inconsciente dela com a questão da família, de novo, né? Do lance da família. O processo da falência. Me constela. Vamos constelar todo mundo aqui. O processo seu de quebra da família, hoje as suas decisões são pautadas em cima de experiências que você teve. E você tem que olhar para isso e agradecer, cara. Pra caralho. E qual que é o porquê? Eu era muito mão de vaca, inclusive, por causa disso. Mas eu fui melhorando, assim. Eu, inclusive, budget, por exemplo. Budget para marketing. 3 mil. Tipo, as pessoas me olhavam assim, tu é louca. Mas por que 3 mil, né? Porque ela tem a mídia, eu faturo velho. 2 milhões, 3 milhões, por que só 3 mil? Tipo assim, não faz sentido nenhum. Porque... existe isso. Então, eu tenho já... eu tenho relacionamento, então eu mando para as influenciadoras, elas postam muitas vezes de graça. Eu posto também, então isso já traz. Mas existiu, assim, uma questão mais psicológica de entender por que a gente puxava tanto para a economia, né? E vem um pouco disso, do medo escassez, né? O medo de perder aquilo ali. Tu falou um negócio que, assim, tipo... Né? Aí tu falou, meu budget de marketing ele é pouco. Mas, cara, o teu poder, para tu ter um impacto, o resultado que tu tem no teu perfil... E se tivesse que contratar uma pessoa, seria muito mais caro que 3 mil reais para ter a mídia que tu já tem, que é tua, que tu usa para quantos negócios tu quiser. Falou uma coisa que eu acho muito importante... Que beleza, você tá lá, você vê, só que qual que é o seu porquê, assim? E qual que é o porquê da Paola hoje, assim? Meu porquê marca pessoal, meu porquê... Pode separar em caixinhas. Tá. A marca pessoal, a Paola empresária, ela quer não somente crescer, mas levar outras mulheres empresárias crescendo junto comigo. Então, eu preciso que empresárias entendam que elas podem, que elas são boas em número, que elas são capazes de liderar um negócio, que elas são boas em gestão, elas precisam aprender a dizer não. A gente precisa, de alguma forma, o feminino entender que a gente tem força, a gente também precisa ser cuidada. Então, assim, existe um... conflito, né? Um conflito de... Isso, assim, é um assunto para outro podcast, mas tem muita mulher empresária que começa querendo dar conta de tudo e ter controle de tudo, e a gente aciona muito um lado masculino da coisa. E aí, dentro de casa, é tipo assim, tá, e aí? Vamos ser... Eu e meu namorado, por exemplo. Paola, deixa eu levar a sacola, deixa eu cuidar de ti, deixa eu tomar essa decisão aqui, tu não precisa tomar a frente de tudo. Então, acho que esse meu lado mais Paola, marca pessoal, quer mostrar que mulheres são capazes de gerir negócios, que eu não acreditava que eu era, que eu sou capaz de analisar dados, que eu sou capaz de analisar números, que eu sou capaz de fazer uma empresa crescer e que eu também mereço ser cuidada. Quero que as mulheres entendam isso. E a Paola, a Juro de Dedinho, né, ela tem como objetivo principal levar doces saudáveis pro maior número de pessoas possível. Entendendo que é possível consumir doces saudáveis, gostando daquilo ali, não torcendo o nariz. Então, a gente realmente jura de dedinho que o doce é bom.
sabe? E Sem ele já ter provou. culpa, né? Sem culpa. Não, a gente fez os kits da Trinity, a gente mandou para todos os clientes. A gente fez 24 envios de uma cesta da Juro. 24, 28, sei lá. A gente mandou juros de dedinho para todos os nossos clientes, porque a gente tem a iniciativa saudável, somos fitness, contamos as calorias. É muito bom. E muitos postaram achando que não era saudável, né? Não, eles ficaram, nossa, o fulano, o Matheus quer me engordar, ele quer sabotar a minha dieta, não sei o que. Mal. Porque não parece. Aí é sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Só falta ser zero. Aí a Paola zerou o rolê, entendeu? 0 calorias. É, tipo, um Ah, doce. daí- É impossível. Não tem. Não existe. Só na próxima Imagina. geração com as coisas impressas. Aí a gente vai Se eu conseguir. ver que existe, a gente faz. Porque imagina um doce Impressora zero. quântica Não é, vai conseguir fazer o que a gente quiser. Impressora quântica. É, isso é uma pauta legal. Também. O Léo, ele é pirado nas impressoras 3D, né? Tipo, Sério? Ele tem... Principalmente nas quânticas, assim. Eu tô sonhando o dia que a gente vai começar a imprimir o que a gente quiser. um dedo, assim. Aí a gente não vai mais vender produto físico, a gente vai vender códigos e não está muito longe disso. Os blueprints, né? Você vai vender código daquilo que você quer imprimir na sua casa. Ah, Uma comida, uma interessante. roupa, um computador, você vai poder Tá imprimir o que você longe quiser. ainda disso Não, ou de alguma forma tá não. perto? não. Com a escala da inteligência artificial, a gente vive evolução de progressão geométrica, né? Sim. Imagina a cápsula do Dragon Mas Ball. será que né? de comida? Sim, com certeza. O nosso limite hoje é a energia, né? Bom que tá o gravado no processamento de YouTube energia. daqui 100 anos, né? Não, 100 anos não. Daqui 10 anos. Viu? 10 Daqui anos. 10 10 anos. anos? Não, 10 anos. A gente vai imprimir comida. Não. A Gente, última imprimir gravação. comida. A última gravação eu combinei com o Matheus, que a gente falou sobre inteligência acredita artificial. Inteligência artificial. A gente falou sobre a questão de que daqui a um ano a gente não vai gravar mais vídeo com câmera. A gente vai produzir tudo via IA. Você vai Não, ter o isso seu eu avatar acredito. e vai gerar toda a sua vida em cima de situações de produto, publicidade, com Sabe o código. que você ia gostar de ir lá no South By? SXSW, tu já ouviu falar? Sim. Precisa ir, eu fui ano passado, tu também. Vocês iam se amarrar. Não, o perigo é de eu, A gente eu compra entrar uma numa empresa. paranoia maior ainda, porque eu já sou meio paranoico com isso. Super inovação é... Mas Cara, eu acho que a gente vai chegar a um ponto e não tá longe de conseguir materializar o que a gente quiser com uma impressora quântica. Mas como que fica valor nutricional de uma impressão 3D de uma Pois é, como é comida? que tu imprime sabor? Cara, não, mas é quântico o negócio. O quântico, ele O que é o constrói... quântico? Eu não É, sei, o que- porque eu por lembro do favor. coach quântico lá, é um negócio, né? O quântico, moléculas que- ele é o código que compõe a estrutura do universo. E aí Tá, a gente então tu vai... pode Já tem um imprimir computador. mundo 2. Já tem um computador quântico Planeta funcionando. Tipo Terra. assim, se o planeta acabar... Tô gravando tudo. Se o planeta acabar, a gente pode imprimir um outro planeta pra migrar. Você pode gerar um outro universo. Ninguém fumou aqui, tá? Isso Vou é muito deixar Black Mirror. Cara, isso é muito Black Mirror. Tem aquele porque- episódio do mundo Ó, lá. para pra pensar. A gente é muito... Imagina que o nosso filtro é a visão, né? Então, né, assim, você está olhando Sim, sim. né? Então a gente pauta as coisas possíveis pelo que aquilo que a gente vê e pega. A partir do momento que você tem códigos por trás e que você começa a poder produzir aquilo que você pode pegar, né? A gente tem universos que são paralelos. Eu vejo um lado ético complicado nessas paradas, né? Porque imagina o Apple Vision, né? Os caras estão usando Face App pra mudar o rosto da namorada, velho. Tipo Então, assim, então o namorado não gosta da cara dele. Vou trocar aqui. eu acho que muito em breve a gente vai, por exemplo, escolher um filme no Netflix, por exemplo, e você vai escolher os atores. E esse filme automaticamente ele vai ser renderizado no momento que você está assistindo com os atores que você quiser. A gente vai ser cada vez mais individualista. Dos atores Já não que você chegou o quiser. algoritmo que só entrega o que eu quero. Agora o filme eu vou produzir do jeito que eu quero. Você vai produzir a do jeito que você comida quiser. do jeito que eu quero. Você fala assim, não, eu quero o Bruce Namoro Willis não vai mais em vez existir. do Brian, do Vin Diesel, eu quero o Bruce Willis. Não Eu quero gosta. assistir com o Bruce Willis. Ai, gente, sei mas lá. isso é muito estranho. Eu não quero. Mas ele é um caminho sem volta e que, Tu acha querendo ou também não... que vai? Eu acho que isso, cara, Saiu é a no pauta... Simpsons, porque se saiu no Simpsons. Então, Gente. na verdade, o nosso limite está atrelado ao processo de Comentem aqui capacidade, o que vocês acham. capacidade de processamento de informação. E com a inteligência artificial, a gente vem dando saltos quânticos e que em breve a gente vai conseguir produzir tudo isso. Cara. A pergunta é, você comeria um doce que saiu de uma impressora 3D? Bah. 3D não, quântica, né?
Gente, Paola, como é que o pessoal consegue te achar? Como é que acha Juro? Como é que conhece mais o teu trabalho, da tua mentoria, dos teus produtos, de tudo que tu tá construindo? Me acham nas redes sociais, então @eujuro_de_dedinho e @pa.parmigiani. Me sigam por lá, podem mandar direct, qualquer dúvida. Léo, quem quiser saber mais sobre negócio quântico... Futuro... Instagram, @leoespigariol. Você pode me encontrar por lá. Eu acho que eu cortei a Paola. Quer Não. falar alguma coisa? Não. Tá bom. Eu sou o Matheus, host, fundador da Nerdola. Trinity. 2 nerds, Nerdola. na real. E a gente teve uma aula aqui com a Paola, não só de blogueiragem, como de empreendedorismo, de negócios. E eu acho que quem é um influenciador abre um novo mundo. Cara, você pode aproveitar dessa mídia para levar o seu negócio para outro nível, seja de forma quântica ou não. Eu sou Matheus Louvier, @Matheus Louvier no Instagram, @TheTrinityDG no Instagram e no YouTube. E foi mais um episódio. Valeu, obrigado. Obrigada, até a próxima.